Meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista. É um prazer muito grande estar falando com você hoje. Rapidamente eu vou falar sobre estenose aórtica, que é uma doença que a gente vem acompanhando no consultório e observando cada vez com mais frequência, porque o aumento da expectativa de vida da população faz com que aumente a incidência dessa enfermidade. Estenose aórtica é uma doença relativamente frequente e acomete 5% das pessoas acima de 75 anos. Então, ela torna-se cada vez mais um problema comum, sobretudo nos consultórios de cardiologia. E se caracteriza, tem três formas de estenose aórtica. A forma reumática, que é adquirida na infância em geral, a forma bicúspide, que a criança já nasce com essa deformidade congênita, e a forma mais comum, que é a forma calcificada, a forma senil calcificada, que o cálcio começa a migrar dos dentes, dos ossos, vai se alojando nas válvulas do coração, sobretudo na válvula aórtica, que ela é a via de saída entre o ventrículo esquerdo e o vaso aorta. Então, quando o ventrículo contrai-se, a válvula aórtica se abre e o sangue passa, então, para todo o corpo. No caso da estenose aórtica, essa válvula não consegue abrir-se de uma forma satisfatória, com a elasticidade necessária. Então temos, nesse caso, a estenose aórtica. Ela dá um sopro significativo, chamado sopro em diamante, no foco aórtico, que é nessa região, e o médico, em geral, faz o diagnóstico através da ausculta do coração. A tríade, os sintomas dessa enfermidade, costumam apresentar insuficiência cardíaca, manifesta por dispneia, que é falta de ar, síncope, que é desmaio, e dor no peito. Angina, dor no peito, não é? Síncope e falta de ar seriam sintomas comumente associados à estenose aórtica. Não existe um tratamento clínico com remédios a ponto de resolver ou equacionar esse problema, e quando a válvula aórtica ela fica muito reduzida em seu grau de abertura, promovendo esses sintomas, que aí começa então a haver um risco para morte súbita. O risco de morte súbita nos casos severos é de 1% ao ano, é relativamente alto. A taxa de mortalidade no indivíduo com estenose aórtica severa em 4 anos chega a 17%, que também é elevado. Então, nos casos severos com sintomas, a indicação cirúrgica é óbvia. Em geral, o diagnóstico também ele é corroborado pelo ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, que ele consegue medir a área da válvula e o gradiente, que é a diferença de pressão entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Quando esse gradiente médio ultrapassa 40 milímetros de mercúrio, é um gradiente importante. E a área valvar, quando é menor que 1 centímetro quadrado. Em geral, o médico pede um cateterismo após esse diagnóstico, para ver se na correção cirúrgica também é necessário fazer uma ponte de safena ou mamária, porque em geral esse indivíduo é mais idoso e pode ter obstrução coronariana, e já faz 2 procedimentos num só: a correção da troca da válvula por uma prótese biológica ou metálica, e aí vai depender de discutir com o paciente o que é melhor para ele. A válvula biológica, em geral, é necessária a troca depois de 10, 15 anos, e a prótese metálica, ela dura para sempre, mas é necessário o uso de anticoagulante e ficar controlando o RNI mensalmente, né? E vendo a varfarina, enfim, é necessário fazer esse controle. Nos indivíduos assintomáticos é onde reside o problema, nos indivíduos com estenose aórtica severa e assintomáticos, porque em geral acaba tendo um processo de limitação física, uma série de entraves, que muitas vezes é necessário então fazer a correção cirúrgica, mesmo sem a presença de sintomas. É um caso bastante questionável, mas enfim, tem que ser visto caso a caso. Então, se o indivíduo não tem sintomas, é um caso a se pensar com mais cautela. Existem experimentos em desenvolvimento. Um deles é a TAV, que é a troca valvar via sala de hemodinâmica, via sala de cateterismo. Pode ser feito pela virilha ou pela região da subclávia, mas vai depender do caso.
e ainda é restrito a situações muito experimentais, quando o indivíduo não tem condição cirúrgica. A cirurgia, até o momento, que todos os estudos mostram, ela é superior a esse procedimento chamado TAV. Na minha opinião, ainda é mais experimental do que prático. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Um grande abraço, um ótimo final de semana.